Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma leitura, né? Para mais um dia na presença do nosso Deus. Como tem sido bom, né? Esses dias, mesmo com às vezes o cansaço, o friozinho, né? Deus tem nos ajudado e nos fortalecido para estar aqui todos os dias. Muito feliz por aquilo que Deus está construindo em nós. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai dar continuidade aqui na nossa leitura. Deixa eu abrir o texto aqui de hoje para a gente já estar com o texto aberto. Quem tá participando com a gente só pelo canal do YouTube, a gente tem um PDF, gente, que fica no grupo, né, do WhatsApp todos os dias, para que a gente saiba a leitura que vai ser feita, né? Porque se vocês perceberam aí, a gente está fazendo a leitura em ordem cronológica dos fatos, né? E não numa sequência natural da Bíblia, mas em ordem cronológica. Então, às vezes, a gente tem que ir driblando os textos aí, né? E para quem está acompanhando só pelo canal do YouTube, às vezes fica um pouquinho complicado. Mas se você for parando o vídeo, né, e achando os textos aí, acredito que você consiga acompanhar. E se também quiser participar do grupo do WhatsApp, então deixa o recado aí no vídeo, né, que você deseja participar e a gente conversa. Ou até melhor, gente, quem quiser aí mandar recado ou falar melhor pelas redes sociais, a gente está com um canal de novo lá no Instagram, canal não, né? Uma página lá no Instagram, novamente, que eu tinha sido hackeada há um tempo atrás e eu tinha desistido do Instagram, mas eu abri um Instagram novamente pra gente, pro meu pessoal, para que a gente pudesse ter uma comunicação mais fácil com a turma, né? Então tem o Instagram lá, eu vou deixar depois na descrição do vídeo aqui, porque eu não lembro agora de cor como que eu coloquei lá meu nome no Instagram, mas eu vou deixar aqui para vocês, então quem quiser me seguir lá no Instagram, segue, e aí pode me chamar no Messenger, né, no direct, que a gente fala lá, para ficar mais fácil a comunicação, para passar o número do celular para entrar no grupo, né, do WhatsApp, fica mais prático por ali, tá bom? Vamos orar então. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Hoje já é dia 29 de setembro, Senhor, e amanhã termina mais um mês, onde nós temos visto, Senhor, o Senhor operando na nossa vida, nos guardando, nos livrando, dando, Senhor, todo o cuidado necessário para o nosso dia a dia. O Senhor tem feito grandes coisas, Senhor, nas nossas vidas e por isso nós estamos muito alegres, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigada, Espírito Santo, pela construção espiritual que o Senhor tem feito no nosso coração. E eu me alegro demais, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, na minha vida. Obrigada, Jesus. Continua conosco, Senhor. Ministra o nosso espírito de maneira especial nessa noite, para que nós possamos cada dia mais nos alegrar com a verdade da Tua palavra, com aquilo que o Senhor está construindo em nós, Pai, através da palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Fica aqui comigo, me ajuda a compreender e entender, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Hoje a gente começa com as parábolas. Estamos aí dentro dos evangelhos, da vida de Jesus. O ministério de Jesus está atuante, né? Está vivo. Jesus está passeando pelo meio da região ali de Jerusalém e seus arredores e vem fazendo e ensinando de várias maneiras, operando milagres, maravilhas, fazendo grandes coisas no meio do povo. Muitos têm crido no Senhor, mas outros têm duvidado da sua vida, do poder de Deus que atua nele, dele ser o verdadeiro Filho de Deus, o próprio Cristo, que era o prometido, né, desde a antiguidade. Os profetas já falavam sobre ele, o Antigo Testamento já falava sobre ele, mas muitos ainda não estão crendo, mesmo vendo tudo que Jesus está fazendo e operando no meio deles. A gente começa com a parábola da semente, Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. Diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como.
A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Jesus então fala sobre um semeador agora, né? Semelhante a um homem que lança semente, não mais um semeador, perdão, um homem que lança semente sobre a terra. E aí noite e dia esse homem, ele dorme e acorda e a semente está lá na terra e está germinando e ela vai brotar e ela vai germinar e ela vai gerar uma grande árvore ou uma planta ou uma árvore com frutos sem que esse homem nem saiba como isso acontece dentro da terra. Então, o reino de Deus é semelhante a isso, Jesus está dizendo, né? O reino de Deus é semelhante a isso que acontece. Então, quando nós olhamos para o reino natural, nós compreendemos o reino espiritual. Quando Jesus compara esse homem que lança semente na terra e ele não sabe como isso germina, como isso acontece, como isso é produzido, mas ele no final só vê a colheita, né? Só vê o final dessa produção, é da mesma forma que acontece, né, com o reino de Deus. A palavra tem sido semeada, os solos são diversos, como a gente mesmo viu na outra parábola que Jesus contou. E nós não sabemos como Deus faz, né? Na terra das pessoas, no coração das pessoas, quando essa semente é lançada na terra. Mas nós sabemos que é o Senhor quem dá o crescimento. Nós não precisamos nos preocupar com a colheita, nós não precisamos nos preocupar com o crescimento dessa semente que é lançada na terra. O nosso papel é lançar a semente em épocas distintas, de acordo com cada, né, tipo de semente, tem uma época específica, mas nós precisamos lançar a semente e o Senhor vai dar o crescimento e no momento da colheita a foice vai ser passada e aí nós vamos ver aqueles que realmente frutificaram para o Senhor ou que não deram frutos para o Senhor. A parábola do joio, Mateus capítulo 13, vamos ver aqui. Esse da semente, só Marcos conta essa parábola, e agora a parábola do joio, Mateus conta ela, né? Só Mateus conta essa parábola do joio que Jesus contou. Mateus 13, versículo 24 ao 30. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa palavra do joio é uma parábola muito falada, né? Muito pregada, inclusive, nos púlpitos aí, a gente vê bastante essa palavra sendo ministrada. E Jesus, mais uma vez, faz uma comparação, né, dessa parábola com o reino de Deus, com o reino dos céus, ele fala aqui, né? Que é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Então, aqui a gente tem dois personagens. O homem que semeia uma boa semente no seu campo, mas tem um inimigo desse homem que também semeia o joio, né? O joio nada mais é do que uma erva daninha, uma semente que não é boa porque não produz nenhum tipo de fruto, né? No meio do trigo, principalmente. Esse é o joio, né? E aí, quando o trigo cresce, o joio também tá ali junto, só fazendo volume, só fazendo palha, só fazendo bagunça no meio do trigo, né? Mas os servos desse homem chegam para ele e dizem: mas o Senhor não plantou só a semente boa? Não era só trigo?
que tinha sido plantada, e o Senhor daquela terra, o homem que plantou a boa semente, diz sim, mas o inimigo é que fez isso, né? Então ele dá nome aos bois, inclusive aqui. Jesus mesmo fala na parábola que é o inimigo quem planta o joio, quem lança essa semente do joio ali no meio do trigo. E a plantação é a mesma, né, gente? A terra ali é a mesma, que é o reino dos céus. Mas nós só vamos descobrir quem é trigo e quem é joio no momento da colheita, porque Jesus diz, o dono da terra fala aqui, Jesus contando a parábola, que os seus servos perguntam se querem que tire, né, o joio antes dele crescer, se tire essa semente ruim que está ali já crescendo junto. E o dono da terra diz, não, não tirem o joio, porque pode ser que na hora que vocês arrancarem o joio, o trigo venha junto e nós vamos perder parte do trigo, né? Então fala do momento certo de colher as coisas, de dar fim a essa colheita. Então, tanto no da semente quanto agora do joio, Jesus fala a mesma coisa. Nós só vamos reconhecer quem realmente é trigo e quem realmente é joio no final dos tempos, na grande colheita, na volta de Cristo. É nesse momento em que nós vamos realmente perceber quem estava realmente com Cristo, quem realmente teve uma vida de devoção, quem realmente teve uma vida com Deus e quem infelizmente teve uma vida de aparências, teve uma vida que não condizia com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira vida de Deus. Deus não vai fazer essa separação antes da hora. Deus vai permitir que todos permaneçam na mesma plantação, mas naquele dia isso vai ser totalmente reconhecido e aí cada um terá o seu destino. O joio vai ter o destino de fogo eterno e o trigo vai ter um celeiro para ser guardado, ok? Jesus está contando essas histórias para que a gente consiga fazer um paralelo do reino espiritual com o reino físico. A parábola do grão de mostarda, Mateus capítulo 13, aqui vão ter dois textos, né? Mateus e Marcos falam dessa parábola. Mateus 13, versículo 31 e 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Marcos capítulo 4, versículo 30, 31 e 32. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então Jesus conta uma outra parábola agora sobre o grão de mostarda, que também é semeado em um campo. Só que aqui a comparação é a respeito do tamanho, né? Ela é comparado como um grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas no momento em que você planta ela na terra, no campo, ela dá uma grande hortaliça, uma das maiores hortaliças que se tem. E aí Jesus está fazendo uma comparação a respeito do quão pequeno esse grão é, mas como ele, plantado numa boa terra, ele vai surtir um grande efeito, uma grande árvore vai nascer. Então não importa o quão pequeno seja a semente que está sendo lançada na terra, mas cada semente que o Senhor planta no campo, ela vai produzir segundo a sua espécie. Então não olhe você para o tamanho da semente, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer através de uma semente. Então cada semente carrega em si o poder de transformar-se numa grande hortaliça, numa grande árvore frondosa, que vai ser um amparo, inclusive, de animais ali para ficar à sua sombra. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se maior das hortaliças.
né? Então é maravilhoso ver como Jesus faz esses paralelos, né, entre coisas muito naturais, coisas muito naturais, né, para nós olharmos uma semente e percebermos o quanto Deus pode produzir coisas grandes através de pequenas sementes. Ele fala agora sobre a parábola do fermento, Mateus capítulo 13, versículo 33, é um versículo só. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então, ele cita agora aqui para nós algo que em outras passagens o fermento vai ser uma figura de pecado, ok? Na maioria das passagens que a palavra de Deus fala sobre fermento, o fermento tem a ideia de pecado, tá bom? Mas aqui Jesus está citando para nós a questão de como o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, na verdade, fala não do pecado em si, porque o reino dos céus é como o fermento. Então, está falando de algo que pode ser totalmente transformado a partir do momento que o fermento é lançado na farinha, tudo aquilo se transforma, né? Então ele coloca um outro exemplo para que aquelas pessoas que estão ouvindo possam tentar entender como é o reino dos céus. É algo que, como um fermento que cai na farinha, e quando aquilo é amassado junto, ele então cresce e faz uma massa ficar grande, toda a massa ser fermentada, né, com uma pequena quantidade de fermento. Então o reino de Deus também pode ser transformador a partir do momento que eu e você sejamos esse instrumento de transformação de farinha, né? As pessoas que estão próximas de nós podem ser essa farinha, e quando nós então nos misturamos com ela, o reino de Deus começa a se expandir, começa a crescer. Conclusão, Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então foi o que nós explicamos ontem, né, quando a gente falou sobre a parábola do semeador, em que Jesus falava por meio de parábolas, porque ainda não era o momento dessa multidão, dessas pessoas ouvirem a palavra de Deus e se converterem, porque elas não tinham condições de nascer de novo da água e do Espírito. Precisava vir a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus, para que elas então fossem totalmente transformadas, né, pelo poder de Deus, e pudessem se manter salvas através da graça do Espírito Santo habitando dentro delas. Por isso que Jesus só explicava para os discípulos. Eles tinham condições de então receber uma palavra mais apurada, uma palavra mais explicada, para que eles não se perdessem. E mesmo assim, né, a gente vê no final das contas alguns deles ainda se perdendo no meio do caminho. Falando aos discípulos em casa, a explicação da parábola do joio. Jesus agora vai explicar para nós essas parábolas que ele então falou para a multidão. Agora ele já está em casa com os discípulos e ele vai começar a dar a explicação delas. Explicação da parábola do joio. Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era.
o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, já expliquei para vocês, né? A gente vai só ler aqui porque a gente já falou um pouco sobre isso. A parábola do tesouro escondido, Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu vou explicar para vocês esses pequenos trechos, né? Porque Jesus ele vai de uma forma traduzindo, né, para aqueles discípulos e para aquela multidão os exemplos que ele quer dar de coisas que eles estão acostumados a viver ali, né? A parábola do tesouro escondido vai falar sobre um homem, o reino dos céus de novo. A comparação é sempre o reino de Deus, o reino dos céus, que é a mesma coisa, tá, gente? Quando fala reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa. É como um tesouro escondido num campo. Então, um homem vai, cava a terra, né? Cava um lugar ali, um campo, e ele encontra então um tesouro escondido. E quando ele encontra esse tesouro escondido, ele diz assim: eu não posso perder esse tesouro. Ele é muito precioso. Então ele enterra novamente, ele guarda aquele tesouro, vai até as suas posses, o que ele tem, vende tudo e ele compra o terreno aonde o tesouro está escondido. Por quê? Porque tudo que tivesse dentro daquele terreno, a partir do momento que ele compra o terreno, é dele. Porque se esse homem, ele mostra que naquele terreno ele achou um tesouro, ou se ele mostra o tesouro para as pessoas iam dizer, mas aonde estava esse tesouro? E ele ia falar que estava naquele campo. Então, quem era dono daquele tesouro? Aquela pessoa que era o dono daquele campo. Então, quando nós encontramos o tesouro, que é o próprio Cristo, a própria palavra, quando nós compreendemos essa verdade de Deus para nós, nós deveríamos, né, ter a disposição de tudo que nós temos ser algo totalmente vendável. A gente poderia vender para comprar o maior tesouro, que é onde está a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que o mais precioso para nós é o tesouro, não é o terreno, não é a posse, não é o que nós temos, mas é o tesouro. Então, encontrar o tesouro e então desejar aonde ele está faz toda a diferença para nós. A parábola da pérola de grande valor, Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Gente, essa questão do vendeu tudo é que tudo perde o valor diante de algo de grande valor. Então, eu vou pagar o preço que for em querer, em possuir aquilo que tem grande valor para mim. Então, quando eu encontro a salvação, eu vou abrir mão de tudo realmente por essa salvação. Quando eu vou compreender Jesus, quando eu tenho então o entendimento de quem é Cristo, do que Ele fez por mim, eu não vou querer outro tesouro a não ser Ele. Então eu vou querer o campo onde está esse tesouro. A palavra de Deus, ela passa a ser a coisa de maior valor para nós. O reino de Deus passa a ser a coisa de maior valor. Nós desejamos a eternidade, nós desejamos Cristo, nós desejamos o Pai, nós queremos estar com Ele eternamente. Então nós vamos pagar o preço que for, nós vamos deixar tudo realmente para trás para estar com Ele. A parábola da rede, Mateus 13, versículo 47 ao 50. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente,
onde haverá choro e ranger de dentes. Então tá mais do que explicado, né, a parábola aqui da rede. Os pescadores ali sabiam muito bem do que Jesus estava falando, as pessoas que estavam ouvindo ele na multidão também sabiam que peixe ruim é jogado fora, não serve para nada, mas peixe bom é guardado em cesto, vira alimento, né? Vira algo de valor. O dono da casa. Mateus capítulo 13, versículos 51 ao 53. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Então, agora Jesus fala sobre um mestre da lei, alguém que ensina a palavra, né? Alguém que está ali, que seria o porta-voz da verdade de Deus. Ele precisa saber tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, na verdade, a gente precisa de um mesmo tesouro, de dentro de uma mesma casa, né? Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Gente, o dono da casa fala da nossa vida, né? Por isso que eu leio de novo. A gente lê várias vezes o texto e você precisa compreender o que Jesus está falando. A casa somos nós, ok? O dono da casa sou eu e é você. E da nossa casa nós precisamos aprender a tirar do bom tesouro, daquilo que o Senhor tem depositado dentro do nosso espírito, coisas novas e coisas velhas. Por quê? Porque tudo tem o seu devido lugar, tudo tem o seu valor. Existem coisas mais velhas que Deus deseja ainda ministrar conosco, assim como existem coisas novas que o Senhor está entregando hoje para nós e que também tem o seu devido valor. Deus ministra a nossa vida, o nosso espírito de diversas maneiras. Deus é criativo, Deus ele é de eternidade a eternidade. Deus não se limita a um momento da cultura, a um momento do século. Não, Deus ele é transcendental, né? Deus existe de eternidade a eternidade. Então nós não podemos fechar Deus numa caixinha, mas nós precisamos aprender a tirar do nosso bom tesouro coisas novas e coisas velhas, ok? Tudo está guardado lá dentro. O Senhor deseja ministrar coisas muito grandes em nós e através de nós. Aí ele terminou de falar e saiu dali. Milagres junto ao mar. Jesus acalma a tempestade. Vamos começar esses milagres que ele operou aqui agora junto ao mar. Então, Jesus acalma a tempestade. Os textos vão estar em Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos nós temos esse texto falando sobre o mesmo episódio, Jesus acalmando a tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 18, 23. Do 18 vocês pulam para o 23, tá, gente? Aí 23, 24, 25, 26 e 27. Então vamos lá, Mateus 8, primeiro versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, mesmo texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lucas, capítulo 8, versículo 23 ao 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, esses três textos, né, dos três evangelhos, falam de uma mesma passagem onde Jesus se coloca num barco junto com os seus discípulos e o próprio Jesus havia dado uma palavra para eles quando eles saíram ali no barco: vamos para o outro lado. Gente, existem inúmeras pregações que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar nesses textos e vocês então podem tomar, né, cada uma dessas ministrações que vocês já ouviram, porque todas elas têm uma verdade dentro de si, cada um mostra um ponto de vista, né, a respeito desse texto, mas a verdade é que o ponto central disso tudo existia uma palavra de Jesus para os discípulos, de que eles deveriam atravessar para o outro lado. Então, quando Deus dá uma palavra a respeito de algo, nós não precisamos nos preocupar, porque o que nós precisamos sempre ter é primeiro uma palavra de Deus. Então, quando Deus fala algo conosco, já é um ponto final a respeito do que vai acontecer, ok? Então, Jesus disse que eles iam chegar do outro lado, ponto final. Então, isso ia acontecer. De uma maneira ou de outra, eles iam chegar do outro lado. Então, por isso que Jesus questiona a fé deles nesse momento, porque havia uma palavra. Jesus havia dito: vamos para o outro lado. Ponto. A outra questão é essa tempestade se levantar. E aí entra uma interpretação minha sobre esses textos aqui que a gente leu agora, e que para mim é o ponto central de fé, de credulidade, de entendimento daquilo que Deus está fazendo. Quando Jesus está dentro do seu ministério, grandes dificuldades começam a se levantar, não no reino simplesmente físico, né? Não no sentido natural das coisas, mas principalmente espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E Jesus era simplesmente o Filho de Deus, né? Aquele que viria para remir toda a humanidade, não só um homem, mas toda a terra seria resgatada pela morte e ressurreição de Jesus. Então, eu e você devemos crer que o mundo espiritual todo o tempo se movia para tentar matar Jesus, para tentar parar o ministério de Jesus, para tornar em descrédito a palavra de Deus, ok? Então, Satanás não ia sossegar um minuto sequer tentando fazer com que Jesus parasse, com que ele fosse colocado em descrédito, que ele não cumprisse tudo aquilo que o Pai tinha determinado para ele. E para mim, todas as vezes, é isso que eu percebo hoje, todas as vezes que eu vejo a natureza e principalmente o mar, ele se tornar revolto, ele se tornar agitado, ele se tornar algo com possível de morte, né? Porque aqui o mar estava tão violento a ponto deles acreditarem que eles iam morrer. E para mim o mar é a figura de um lugar de demônios. Por que eu tô falando isso para vocês aqui? E é uma interpretação muito minha, segundo o entendimento de toda a palavra. E vocês podem aí pesquisar e buscar de vocês e deixa o Espírito Santo ensinar vocês. É isso que eu mais gosto.
mas é uma interpretação minha, por isso que eu estou falando aqui, porque eu acredito que isso tenha fundamento bíblico, ok? Quando a palavra de Deus diz que os inimigos de Deus estavam vindo na saída do Egito contra o Moisés e todo aquele povo, Faraó e todos os seus soldados, eles foram mortos onde, gente? Eles foram lançados onde? No mar. O mar se fechou diante deles. Então, o mar fala de um lugar de moradia de inimigos de Deus. O mar fala de um lugar de moradias nossa, né, aqui da terra. Então, segundo aquilo que eu venho estudando já há alguns anos, o mar fala de um lugar onde há uma representação de demônios, de lugar onde demônios habitam, onde eles moram, onde é o abismo que Deus tem prendido muitos demônios. Então, por isso que geralmente o mar tende a ser uma figura de demônios se levantando contra a vida de pessoas, contra a própria natureza. Vocês podem perceber que grandes catástrofes naturais acontecem justamente por um maremoto, por um como é que fala? Tsunami, né? A destruição é muito grande através do mar. Então, eu olho para a palavra hoje e consigo compreender essa questão do mar sendo uma figura de demônios. Então, por isso que o mar se torna tão agitado nesse momento, tentando virar o barco, tentando matar todos eles, porque Jesus estava indo para o outro lado fazer aquilo que ele tinha que fazer na vida de um homem. Na vida de um homem simplesmente, que era o gadareno, ok? Se você ler a passagem aqui, que a gente vai perceber que era isso que Jesus estava indo fazer lá do outro lado. Libertar alguém de um espírito maligno ou de vários espíritos malignos que estava atormentando já há muito tempo a vida desse homem que vivia nos sepulcros. Então, Satanás não ia parar de tentar paralisar Jesus. E por isso que quando Jesus levanta, eles acordam Jesus, Jesus dá uma ordem, ele fala com o vento, ele fala com o mar para que ele se aquete, para que ele se acalme. Por quê? Porque ele é o dono de todo o universo, ele é o Deus que domina sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Jesus dá uma ordem e os demônios precisam obedecer. Jesus dá uma ordem e o reino espiritual precisa obedecer. Então é isso que está acontecendo aqui. Jesus está dando uma ordem para o reino espiritual, para ele se aquietar. Jesus não está dando simplesmente uma ordem para um mar, né, como água, se acalmar, mas nós estamos falando de principados e potestades tentando reagir à obra de Deus que está acontecendo naquele momento através de Jesus, ok? Não vou me alongar, senão a gente vai pregar aqui 1 hora, tá bom? Meditem nessa palavra, busquem entendimento no Senhor, continuem lendo a palavra de Deus e com certeza o Espírito Santo vai continuar nos ensinando muitas coisas através dos textos bíblicos. E aí a sequência disso então vai acontecer aqui. A cura de 2 endemoniados. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. É justamente a sequência do texto que a gente estava lendo, ok? Mateus 8, 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo. Cadê? Em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram,
suplicaram-lhe que saísse do território deles. O mesmo texto em Marcos capítulo 5, versículo 1, é a sequência também do texto. Eles atravessaram o mar e foram para a região de Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos aos porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39, a sequência também do texto. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez.
Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Gente, essa passagem que é a sequência, né, do que a gente leu sobre Jesus acalmando a tempestade, é o que Jesus foi ali fazer. A tempestade só se levantou no mar daquela forma porque o nível de libertação que haveria de ser feito na vida daqueles homens, no primeiro texto fala 2 endemoniados, nos outros 2 textos só fala de 1, mas não importa de quantas pessoas nós estamos falando, o que importa é que Jesus teve o cuidado, guiado pelo Espírito Santo, a ir até a cidade dos Gadarenos ou dos Gerasenos, né, que é a mesma coisa, para libertar um homem que há muito tempo já não vivia socialmente, já não vivia com roupas, ele provavelmente vivia pelado, passeando ali em meio sepulcros, totalmente atormentado, sem uma vida social, sem família, sem um futuro. E a cidade era totalmente atormentada por esse homem que era totalmente atormentado. Não havia correntes, não havia guardas, não havia ninguém que conseguisse dominar a vida desse homem. Então, Jesus estava indo ali especificamente para a vida daquele homem. E como é lindo nós vermos que Jesus sai de um ponto da cidade, atravessa durante a noite um mar, que não é um mar na verdade, o lago da Galileia é um lago, mas eles consideram como mar porque ele está no meio de um vale, né, de muitas montanhas, e ele passa por um processo ali de grande tempestade, porque os demônios se levantam para tentar destruir aquele barco com Jesus e os seus discípulos, porque eles não queriam que Jesus libertasse aquele homem. A cidade dos Gadarenos é uma cidade totalmente atormentada por muitos demônios. A própria palavra mostra isso para nós. É uma cidade que ela está tomada por muitos demônios territoriais, que a gente chama, né? Existem cidades, existem locais que eles têm realmente muitos demônios que atormentam aquela cidade por conta de pactos, por conta de entrega, né, de lugares para Satanás através de muitas ofertas, muitas coisas, né, que é feito ali para aqueles demônios. Então existem territórios que eles são muito mais propícios a ataques de demônios, porque as pessoas que estão ali estão totalmente entregando aquela região para aqueles demônios. E por isso que eles expulsam Jesus. Eles não querem Jesus ali, porque Jesus estava libertando uma pessoa e estava trazendo tormento espiritual para aquela cidade, né? Eles não estavam vendo o benefício que aquele homem estava tendo, mas eles estavam vendo o tormento espiritual que estava se movendo por causa da libertação daquele homem. Mas graças a Deus que Jesus fez aquilo com esse homem, porque esse homem ele foi responsável pelo grande evangelismo que aconteceu naquela cidade. São 10 cidades. Aqui fala de Decápolis, e Decápolis significa 10 cidades, ok? Então, se você olhar no mapa e quiser pesquisar isso, eu te aconselho a olhar aonde é a cidade dos Gadarenos, aonde ficava Decápolis, e quais são essas 10 cidades que esse homem prega o evangelho, que ele fala sobre Jesus. E Jesus, daqui a algum tempo, vai voltar naquela região e já existe uma multidão que foi evangelizada por esse homem, e essa multidão então ouve Jesus atentamente, porque esse homem foi o canal de Deus naquela região. Jesus libertou um homem e através desse um homem ele evangelizou 10 cidades. Então nós muitas vezes achamos que uma pessoa não é suficiente para Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Nós subestimamos, né, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas eu quero te dizer que quando Deus deseja fazer algo num bairro, numa cidade, em uma nação, ele pode se mover através de uma pessoa só, fazendo a sua vontade, sendo canal de bênção do poder de Deus para a vida das pessoas. E esse homem, que ele nem nome tem, ele se torna o maior evangelista nesse momento, no período de Jesus ali naquelas 10 cidades em Decápolis, e ele faz um grande evangelismo. Quando Jesus volta ali, ele já tem uma multidão de pessoas sentada ouvindo os seus ensinos e já arrependida dos seus pecados, totalmente voltadas para Jesus.
Eu creio, a palavra de Deus vai mostrar isso para nós aqui, eu creio que esse homem ele foi realmente um homem que trouxe um grande avivamento para aquela região onde existia muitos demônios territoriais que tomavam conta. Ele foi o responsável pela libertação de muitas pessoas ali, porque ele foi liberto e o testemunho de vida dele era o testemunho vivo do poder de Deus para outras pessoas. Eles não aceitaram Jesus a princípio, mas depois Jesus volta naquela cidade e ele já percebe o quanto a mudança, o quanto o poder de Deus pôde se operar através da vida desse endemoniado que foi liberto através de Jesus naquele dia. Amém? E só para frisar algo aqui, perceberam para onde os demônios pediram para ir? Para a manada de porcos. E vocês viram aonde a manada de porcos se precipitou, para onde eles caíram, né? Precipício abaixo, justamente no mar da Galileia, justamente no mesmo mar que ficou revolto ali com o barco de Jesus. Esses demônios vão para esse abismo. Por isso que eu acredito que há uma ligação direta entre mar e demônios, mar e moradia de demônios, abismo, onde os demônios estão presos, onde eles ficam ali até que Jesus volte, então os mande direto para o lago de fogo e enxofre. Amém, queridos? Deus abençoe, terminamos a nossa leitura hoje. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, o último dia do mês, né, dia 30 de setembro, amanhã, e nós vamos continuar com a nossa leitura aqui ainda dentro dos evangelhos. Temos bastante assunto ainda, bastante leitura, né, dentro aqui dos evangelhos, durante esses próximos dias aí ainda, provavelmente o mês de outubro, né, a gente fica bastante tempo ainda dentro dos evangelhos, e nós vamos ver o quanto Jesus fez, o quanto ele nos mostrou como é viver essa vida de filho de Deus nessa terra, para glorificar o Pai, para exaltar o Pai, para fazer o reino de Deus ser estabelecido, para ser exemplo de vida para outras pessoas aqui nessa terra também. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.